Eu sou Wagner Gabriel e sou apresentador do podcast Ética na Estética. Hoje tenho como convidados um casal maravilhoso, a doutora Juliana Minho e o senhor Bernardo Jordan. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso espaço. A doutora Juliana é cirurgiã dentista e speaker da Allergan. Fala um pouquinho do seu... O currículo dela é extenso, então eu quero que ela converse um pouquinho com a gente. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Uma alegria estar aqui nessa tarde contigo, Wagner. Eu acredito muito que nessa trajetória profissional a gente vai unindo propósitos e energia sinérgica, né? Então, te conhecer foi um grande presente e estar aqui hoje é um privilégio, uma grande felicidade para nós. Eu sou Juliana, sou cirurgiã dentista, graduada pela Universidade Federal da Bahia, baiana, com um pezinho em São Paulo, que pois só o pezinho em São Paulo pega o nosso pé e fala aqui que é para trabalhar, fica. Então, toda a minha trajetória de pós-graduação, mestrado, especialização, aconteceu aqui em São Paulo. Então, sou hoje mestre e especialista em harmonização orofacial, com a grande alegria aí de promover, né, uma prática clínica baseada em evidência científica, que é o que traz para a gente um lastro sólido para a vida, não só para um procedimento, mas para a vida, é o que a gente propõe ao nosso paciente, né? Essa caminhada aí que é para gerenciar um processo que é progressivo. Então, faz todo sentido enquanto promotores de saúde, equilíbrio e bem-estar que somos enquanto cirurgiões dentistas. Hoje eu tenho a grande alegria de compor a equipe de professores Unihoff, ao lado do professor Tarley Pessoa de Barros, que participou de toda a minha formação enquanto especialista, enquanto mestre em harmonização orofacial. Tenho um grande orgulho de ser formada, né, por essa base que me permitiu voos assim maiores. Nesse sentido, hoje represento também a especialidade na Câmara Técnica de Hoff do CROSP, enquanto conselheira. Tenho essa grande alegria de estar aí promovendo a nossa especialidade e imbuída sempre em elevar a nossa maravilha, que é a prática odontológica. Uma alegria estar aqui para essa troca, esse bate-papo maravilhoso contigo. Vamos agora falar com Bernardo Jordan. Tudo bem? Publicitário. Pois é, conta a tua história bonita que você está realizando agora. Criado na Bahia, carioca e morando em São Paulo. Coisa boa. Eu sou sócio fundador do Facial Institute, junto com a doutora Juliana, minha esposa. E juntos, né, criamos um instituto para vamos dizer, para lapidar, para aumentar, para trazer a Hoff, para a Hoff se tornar uma realidade da odontologia e assim a gente mostrar o quanto fazemos bem, o quanto o dentista, né, que é o melhor do mundo, o dentista brasileiro, mas o quanto o dentista é o melhor em tudo. E isso está nos números no nossa clínica, que nós temos mais de 1.000 alunos que se capacitaram conosco e hoje eles entregam a melhor Hoff do mundo, né? Não vou falar outra coisa, a melhor Hoff do mundo. E isso vai muito de encontro com a ética, porque é só com ética que a gente chega aonde a gente quer. Tem que chegar com estabilidade. Com certeza. Doutora Juliana, você como speaker de uma empresa assim, extremamente importante na harmonização facial e na estética como um todo, em nível internacional, que é a Allergan, como é que você enxerga essa relação entre a ética praticada atualmente na harmonização orofacial? Porque a gente vê muitos casos de intercorrências, exageros, gente mal formada. Então, conta pra gente qual a tua impressão sobre isso, sobre essa relação. Enquanto educadora, né, acima de tudo, cirurgiã dentista e educadora, eu acredito muito na trajetória profissional que vem de encontro às nossas bases éticas, porque a gente não quer o paciente para um procedimento. A gente gerencia um processo de envelhecimento que é progressivo. Então, quando o paciente traz para a gente esse questionamento, doutora Juliana, quanto tempo dura o meu tratamento? Eu tenho uma ferramenta científica ali, validada, que vem de encontro a uma necessidade biológica do nosso paciente que está passando por um processo que é progressivo. Então, nós trabalhamos gerenciando esse processo de envelhecimento. Eu acredito que para a gente ter sucesso na nossa prática clínica ética, é muito importante a transparência na comunicação com o paciente.
Então, a comunicação, quando ela tem qualquer falha, ela nos leva, nos incorre a um problema ético ali, porque nós somos detentores do conhecimento, o nosso paciente é leigo. Então, no meu ponto de vista, para que a gente tenha aí a aplicação de fato efetiva na nossa ética na prática clínica, isso começa por uma boa comunicação com o nosso paciente. O acolhimento, o entendimento da sua queixa principal, o esclarecimento para esse paciente, quais são os nossos recursos técnicos para vir de encontro à tua queixa principal e até onde a gente pode unir esses propósitos para caminharmos lado a lado. Afinal de contas, é uma via de mão dupla, que a gente precisa também do entendimento, da colaboração e dessa confluência com o paciente, pensando em gerenciar para a vida. Enquanto speaker da Allergan, claro, existe um conflito de interesse ao falar de injetáveis, mas eu me sinto muito confortável porque a Allergan é a 4ª maior farmacêutica do mundo aí, envolvida pelo grupo AbbVie, e ela publica 40% mais do que qualquer outra empresa do setor de injetáveis. Então, quando a gente entra da porta do consultório para dentro, a gente deixa a opinião pessoal lá do lado de fora e o que valida o nosso discurso, essa comunicação com o paciente, é a evidência científica. Doutora, quanto tempo dura o tratamento, o procedimento, o benefício que eu vou ter com essa abordagem? Não pode ser uma experiência pessoal validando esse discurso. Eu preciso de paper, eu preciso de publicação para dar uma estimativa a esse paciente. Então, quando a gente valida a nossa prática clínica com essa base científica das publicações, dos estudos de referência, muito bem desenhados, e também com a indicação em bula, com certeza a gente vai de encontro ao sucesso. Inclusive, vai, né, ao encontro do que você estava dizendo, né, Exatamente. Bernardo? Porque essa questão da ética e da abordagem odontológica que mudou, né? Estava falando justamente desse futuro da odontologia. Exatamente. Né? A gente costuma dizer que a nossa opinião fica da porta da clínica para fora. O que vale lá dentro é estudo científico. Maravilha, é isso aí. Eu que tenho que abordar. Pegando uma carona aqui, você disse para a gente que você faz parte da Câmara Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Isso. Eu conheci a ROF em 2012. Nem existia esse nome ainda, né? E eu acompanhei toda a resistência que existia dentro da odontologia para transformar a harmonização orofacial numa especialidade. Até hoje ainda a gente encontra alguns que pensam assim. Do ponto de vista dessa transição do cirurgião dentista, que até então ficava dentro do consultório, dentro do seu feudo, né, que o dentista raramente saía do consultório, né, para nesse mundo novo que se abriu na harmonização orofacial. Como é que você vê o desafio ético que esses dentistas têm de sair de uma condição para outra profissional? Perfeito. Esse construir de especialidade norteou muito o passo a passo, né, que a gente vivenciou a tua trajetória desde 2012. E eu, enquanto graduada em odontologia, ainda não tinha a harmonização orofacial enquanto especialidade. E busquei me especializar em implantodontia, que era a única cirurgia que não fazia em consultório ainda. Adentrei ao curso da USP e lá dentro eu não podia falar em botox, preenchimento, harmonização orofacial, porque senão era capaz do meu coordenador me desligar lá do curso de formação. Então, eu acompanhei muito de perto e participei também dessa normatização da especialidade. Hoje eu tenho a grande alegria de estar no grupo de professores do primeiro curso de harmonização orofacial certificado pela USP, compor aí essa equipe, que é uma equipe de muitos profissionais sérios, competentes, imbuídos pela nossa especialidade. E eu realmente acompanhei essa trajetória acontecer e faço parte da trajetória também com muita alegria. Então, hoje nós temos, né, uma normatização que nos impõe uma prática validada, respaldada, normatizada enquanto especialidade dentro do conselho e também limites de atuação que vão nos direcionar à ética dentro do que a gente se propõe em face. Eu acredito muito que a odontologia, ela extrapolou o meio intraoral. E quando a gente aborda função, isso envolve face.
Quando eu recebo um paciente no meu consultório que, de qualquer maneira, ele tem uma deformidade dentoesquelética ou uma parafunção articular, algum comprometimento dessa oclusão, da função da articulação temporomandibular, muito provavelmente esse paciente vai trazer queixas estéticas que eu não consigo contemplar, porque o que funciona bem me entrega estética como presente, como Sim. brinde. Então, o nosso olhar enquanto reabilitador, enquanto cirurgião dentista, é muito precioso. O papel, todo esse protagonismo do dentista enquanto reabilitador, traz para a gente uma abordagem de face que nenhuma outra profissão tem. Quando eu vou em aulas, congressos e trago alguns casos, né, do potencial da odontologia enquanto transformar, aumentar a dimensão vertical de oclusão, trazer dentes com tamanho adequado para a face do paciente. E depois disso tudo, eu saio do meio intrabucal e transbordo para o extraoral, a transformação que eu tenho, o impacto no paciente é incomparável. E muito provavelmente o que eu entrego em face vai ter maior estabilidade, melhor prognóstico, melhor durabilidade de resultados, porque vem de uma base que funciona bem. É verdade. Sabe que eu me lembro agora de um conceito do nosso querido Dr. Ivo Pitangui, saudoso Ivo Pitangui, maior cirurgião plástico brasileiro, que dizia que ele, antes de fazer qualquer tipo de cirurgia plástica, ele solicitava aos seus pacientes que procurassem um cirurgião dentista para deixar um sorriso bonito antes de mexer no rosto. Para ele não existia isso, né? E a gente tem que lembrar também que as rugas, boa parte delas iniciam na questão da oclusão, né? A má oclusão é muito responsável por isso. Eu vou emendar uma pergunta agora para vocês dois. Allergan. Até onde a Allergan se preocupa com as boas práticas éticas na distribuição e na produção dos seus produtos? Como é que funciona isso? Nós temos uma palavra no mundo corporativo que é compliance. Eu venho do acolhimento de toda essa dinâmica de consultório, e o mundo corporativo, formalmente apresentado por uma grande empresa multinacional, foi uma grande novidade para mim, né? Então, há 3 anos aí, em média, que eu faço parte, né, da Allergan, e o compliance é muito maior do que a gente pode imaginar enquanto cirurgiões dentistas ali dentro do consultório. Tudo que a gente comunica enquanto corporação, enquanto empresa, tem que ter essa validação do compliance, que vem de encontro a toda a questão ética, toda a abordagem em relação à nossa expertise e como essa expertise vai confluir para a questão comercial. Porque, querendo ou não, quando nós abordamos enquanto multiplicadores e promotores ali de uma prática clínica, existe uma confluência do que é científico e do comercial. Então, enquanto speaker da Allergan, eu não posso me envolver muito na parte comercial e não devo. E essa setorização dentro da empresa é muito séria. Para você ter ideia, eu vou abrir aqui até uma questão pessoal. Transporte, quando a gente vai para um evento. O time científico não pode ir no mesmo carro, por exemplo, do time comercial, para que a gente não tenha ali uma quebra de conflito de interesse, para que a gente não tenha, digamos assim, esse envolvimento com a venda. Nós somos, né, multiplicadores de conhecimento, de ciência, e a venda, enquanto corporação, enquanto empresa, ela vai acontecer por um outro caminho. Então, dentro da Allergan, eu vejo que essa preocupação norteia toda a nossa rotina enquanto time. E também esse treinamento vem enquanto empresa para nós de forma recorrente. A cada mês a gente tem treinamentos éticos, nós temos treinamento que envolvem também esse entendimento de compliance e também o treinamento científico avançando sempre aí, que é o que norteia a nossa prática clínica. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Um desafio que muitos de nós, né, que somos profissionais da área de harmonização orofacial, temos. Às vezes o paciente ele tem um desejo estético. E quando nós olhamos para a face, a gente percebe que às vezes não dá para você atingir da maneira como ele quer. No entanto, como é que você administra isso? Como é que você vai dizer para o paciente, olha, é possível isso, não é possível aquilo,
sem comprometer a segurança Perfeito. do procedimento. Como é que você vê isso? Wagner, eu acredito que a gente vai atraindo cada dia mais pacientes que vêm em confluência com a nossa prática clínica, com o nosso perfil profissional. E, graças a Deus, os nossos pacientes eles estão ficando mais esclarecidos. Toda essa abordagem da mídia em relação a intercorrências traz um pouco de esclarecimento para o paciente que estava muito destemido. Há 2 semanas atrás, revisitando ali as conversas de WhatsApp da minha clínica, eu peguei uma conversa do paciente perguntando: eu gostaria de fazer um preenchimento de têmpora, mas eu gostaria de saber se a doutora Juliana faz esse preenchimento com ultrassom guiado. Ou seja, partiu do paciente. Ele já sabe que é uma área de risco, a informação está aqui nas nossas mãos, né? Esse trequinho que prende a nossa atenção e que a gente rola o feed também serve para trazer informação de qualidade. Claro. O paciente ele está cada vez mais protagonista nessa busca por segurança, pelo entendimento das áreas de risco, do que é que a gente tem de ferramenta para trabalhar. E isso vem em sinergia ao bom profissional. Eu gosto muito do paciente questionador, do paciente que tenta entender qual que é o processo ali que ele está sendo submetido, o que é que eu tenho de ferramenta. E isso eu achei muito interessante, porque a partir do paciente esse questionamento é muito novo, né, pra gente. E vem de encontro a toda a tua filosofia também, enquanto referência aí em relação ao ultrassom diagnóstico, que era mato na odontologia antes do Wagner, e que você explorou e traz pra gente validações preciosas. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu estive no Harmoniza Brasil, em Salvador. Acho que é o maior congresso de harmonização do Nordeste. Muito bom, excelente. E a estrela do congresso foi o Dr. Escobar, é um médico, e quando eu me deparo com aquele palco enorme vendo as imagens de ultrassom. E exatamente fazendo preenchimento de têmpora guiado por ultrassom. E o que ficou muito claro é que a ultrassonografia chegou para ficar. E em breve vai ser impossível fazer harmonização sem ultrassonografia, não só do ponto de vista ético profissional, mas também por parte dos pacientes, que também já estão começando a descobrir que isso traz segurança no procedimento. Cada dia mais esclarecidos, Exatamente. Temos, já anda rolando pela boca miúda aí que 2025 é o ano da ultrassonografia na harmonização. Eu espero que seja. Eu faço votos. Porque é uma luta que a gente vem travando aí há muitos anos, né? Não tem como fugir disso. A tecnologia, ela chegou para ajudar a gente, né? O tempo todo. Aliás, eu tive o prazer, viu, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui, para você que está me ouvindo. Tive o prazer de participar de um projeto de pesquisa. Posso falar? Que a doutora Juliana está fazendo com a Allergan, de um produto, vou falar até o nome do produto, é o Skin Vive. Perfeito. E nós tivemos lá com a ultrassonografia. Ela me convidou, tive essa honra desse convite, para poder fazer a avaliação das camadas da pele. E a gente teve o prazer, assim, conseguimos observar o produto, inclusive, sendo injetado ao vivo, porque o Skin Vive é um produto mais líquido, mais fluido, é mais difícil de ele permanecer na pele, a gente conseguiu enxergar com ultrassom. Eu agradeço você por abrir essa porta para a ultrassonografia, viu? A gente vai pensando a respeito, né? E depois de assistir a palestra do Wagner no Meeting SBTI, nossa, a gente é muito questionador, e o Skin Vive é um produto assim que traz para a gente possibilidade de ganho de hidratação, isso com toda a validação científica da expressão de aquaporinas, que são proteínas essenciais para esse carreamento de água a nível intracelular, e o paciente tem esse benefício como resultado que se sente. E te assistindo, assim, abordar as camadas da pele e todo o teu entendimento enquanto fisiologia ali, guiada pelo ultrassom, veio o questionamento: será que o Wagner consegue mensurar esse produto a nível intradérmico? E a gente está avançando. Agradeço muito ter agregado essa expertise aí à nossa investigação. Aí o agradecimento é todo meu. Vamos pegar uma carona nisso agora e vamos falar da formação dos profissionais de harmonização, né? Você citou aqui, né, a Unihoff. Eu também tenho o prazer e a honra de também fazer parte da equipe de professores da Unihoff. Eu dou aula lá também com o professor Tarley. E assim,
a gente sabe que tem muitas formações por aí. Não te parece que, às vezes, eu tenho a sensação, agora falando como professor, de que os profissionais das pós-graduações que estão saindo, eles estão saindo mais como injetores do que propriamente como profissionais que fazem uma análise completa da pele. Na Unihoff, onde eu dou aula, e em outras que eu dou aula também por aí, já existe a preocupação de colocar a ultrassonografia como disciplina da formação na pós-graduação. Quando a gente põe a disciplina da ultrassonografia na formação, a gente consegue dar ao aluno essa visão. Mas, infelizmente, não são todas as pós-graduações, as especializações que têm isso. Que recado você pode dar para esse pessoal das especializações? Da importância que é a gente ter... Porque a ultrassonografia dá uma visão diferente para a gente colocar tudo aquilo que a gente aprende em prática, você não acha? Com certeza. Eu vejo que essa tendência em todas as profissões da saúde está acontecendo, do achatamento da curva do conhecimento. Então, o aluno busca cada vez mais um imediatismo de saber como executar e negligencia o porquê executar, ou esse entendimento mais global de todo o processo, né? Isso é uma pena, porque quando nós nos formamos na saúde, somos multiplicadores ali de saúde, equilíbrio, bem-estar orofacial. Eu não sou muito adepta do termo injetor, porque a gente devolve muito mais do que uma injeção ao paciente. E essa busca pelo conhecimento, ela é infinita. A gente vence a curva do conhecimento e quando a gente chega lá em cima com um título na mão, é que a gente consegue ter dimensão do quanto que essa curva ela é infinita, porque a gente venceu ali a primeira etapa básica e depois busca expandi-la. Eu, enquanto mestre especialista em harmonização orofacial, me sinto desafiada a aprender ultrassonografia. Então, quando a gente trata de pessoas, essa construção do conhecimento ela é infinita. E o bom profissional, ele vai perseguir esse conhecimento que é para o resto da vida. O que eu posso deixar de mensagem é que nunca deixem de estudar. Aquele profissional que muitas vezes negligencia uma aula, ele está deixando de se tornar e de entregar o melhor para o seu paciente. E quando a gente persegue o conhecimento, ele nos devolve sucesso. Sucesso que não é para um procedimento, sucesso que repercute em uma agenda de um ano lotada. Então, quando chegamos aqui nessa cidade, a gente não tinha um paciente. Não, nenhum paciente. E do ponto de vista de desafio de marketing, né? Foi um desafio para o Bernardo, né? Também. A gente não tinha clínica, mas um bom marketing, ele não salva um mau profissional. Porque ele vai surfar ali numa campanha, mas essa campanha ela vai trazer uma limitação. O paciente ele não vai fidelizar. Quando ele enxerga verdade, competência no profissional, quando ele confia o teu gerenciamento que é para a vida, você alcança o tão sonhado 1 ano de agenda cheia, que é o que a gente vivencia atualmente. Quando a gente chegou em São Paulo, a gente não tinha nenhum paciente, não tinha uma clínica, né? A gente começou a alugar turno, é o que eu falo para todos os alunos, né? Alugar turno é sempre a melhor opção, melhor do que trabalhar numa clínica popular e ficar ali se limitando, né? Você, com a sua própria clínica, você define qual é a sua forma, qual a sua forma de atender, qual a sua forma de ética, inclusive. Porque muitos, né, acabam vendo situações muito antiéticas em clínicas que só estão se preocupando com preço. Perfeito. Não é? Então, quando a gente tem a nossa própria clínica, a gente aluga o nosso espaço, a gente acaba conseguindo praticar, né, porque a gente acredita. Nossa odontologia. E com isso, a gente alugando turno, né, acabamos que começamos a ver que estava compensando mais alugar uma própria clínica, né, e em seguida já temos a nossa clínica própria e hoje, né, agenda lotada, né, já tem pronto, né, já tem pacientes agendados no ano que vem e mais de 1.000 alunos nos nossos cursos do Facial Institute. Parabéns, isso é mérito, conquista, isso aí, parabéns. Eu só queria colocar uma coisinha, eu não sei se aconteceu já com você, mas acredito que não, porque a gente está falando com relação a ser injetor, né? Muitas vezes o paciente ele enxerga um profissional de harmonização, até por culpa nossa mesmo, da nossa categoria, como se fosse injetor de produto. Então, o paciente ele não compra 1 ml de preenchedor.
Ele não compra 50 unidades de Botox, ele compra resultado. E eu já cansei de pegar, porque o meu dia a dia tem sido atender intercorrências dos colegas, né? Com ultrassonografia. E aí eu observo o seguinte, que às vezes ele fez lá, vamos supor, o sujeito fez um lábio, deixou ele bonitinho. Aí sobrou um pouco de produto. Aí ele pega e fala assim, o paciente já está feliz. Aí a pessoa fala assim, eu vou pegar esse pouquinho aqui, vou aproveitar e vou colocar aqui. E é nesse aqui, que às vezes é onde o paciente não pediu, que as intercorrências acontecem. Já viu isso acontecer? Concordo plenamente. É exatamente Isso isso. na nossa área da saúde incorre em uma máxima que é o planejamento. Segue o planejamento. O planejamento, ele serve para direcionar a gente e muitas vezes depois de uma anestesia você perde referência, o paciente está ali sem uma sensibilidade mais apurada e aí quando você sai do teu planejamento, com certeza você abraça um risco muito maior. E é incrível como as pessoas parecem que têm, né? Tem dificuldade de entender que a gente entrega resultado, independente da quantidade de produto que a gente vai usar e qual produto que a gente vai usar. Sim. E quem tem que saber é o profissional, né? Exatamente. O paciente quer resultado, não é verdade? Exatamente. Então isso tem que ficar transparente. É muito isso. importante uma anamnese, ler o que o paciente realmente quer e também é muito importante que a gente saiba o nosso paciente, porque tem paciente que ele quer algo que não vai dar certo. Sim. Então esse paciente também, do mesmo jeito que a gente não é um bom profissional para outros, pode ser que um paciente também não seja bom para o profissional. Perfeito. E dessa forma nunca tivemos nenhuma intercorrência. Eu já percebi muitas vezes, inclusive já falei isso em palestra, falo em aula também, que tem paciente que precisa muitas vezes de um psicólogo antes de fazer um preenchimento. Eu brinco nos meus cursos que quando a paciente chega para você e fala, depois desse procedimento eu vou casar, vou arrumar o emprego dos meus sonhos, eu falo, indica para o colega que você não gosta. É verdade. A minha mãe me passou uma foto da Brigitte Bardot, jovem. Maravilhosa. Com 20 e poucos anos. Brigitte Bardot, eu já vi ela Pronto, jovem. Mas a minha mãe falava, quando eu era jovem, eu era assim. Eu vou ficar assim? Então, né, imagina, Sim. óbvio que não vai ficar, né? Então, tem que regular sempre expectativas, né? A gente tem que deixar cada pessoa na melhor versão desta pessoa e não transformar em uma outra pessoa, em uma outra idade. Todos nós queremos envelhecer, Sim. só que queremos envelhecer na nossa melhor versão. Nada como aparentar ser uma pessoa bela de 60 anos. E não uma pessoa de 60 anos que aparente ter 30. Não é essa a intenção. Sim. É a gente estar na melhor versão. Brigitte Bardot, não sei se ela ainda é viva, mas pela última foto que eu vi dela, já com uma senhora, que provavelmente deve ter seus 80 anos, ela estava belíssima, linda e bem resolvida com Exatamente. né? Dentro da Até sua nisso cronologia, ela foi né, elegante. Com certeza. Falando de marketing, vamos lá. Com relação à publicidade que se faz hoje de harmonização, essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Eu quero ver sua opinião. Foto de antes e pós-imediato que a gente vê na internet. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou muito incentivadora das imagens pós-tratamento, postadas ali com toda a normativa que isso exige, né? Então, o conselho profissional, o nome do profissional que realizou o tratamento. Agora, tem nuances que a gente precisa ter maior atenção. A nomenclatura do pré, né, do antes, não é o antes que a gente deve escrever, a gente deve colocar ali como inicial e o depois vem como um pós-tratamento. Então, sai um pouco dessa terminologia antes e depois, mas traz o mesmo sentido, de forma mais elegante, mais ética, mais normativa. É muito importante que o profissional, ele deixe ali descrito na imagem o nome, o conselho profissional, e que essa postagem esteja dentro da página pessoal do dentista, né? Então, que ela não venha para a página, por exemplo, da clínica. Então, tem que ter um vínculo ali com quem realizou o tratamento. Às vezes, a gente tem profissionais que têm clínicas multidisciplinares e que faz a parte corporal. Esse é um outro ponto frágil, que é, enquanto dentistas, a gente não pode postar na nossa rede social aquilo que sai da nossa área de atuação. Então, no perfil profissional do dentista não pode ter
esse tipo de antes e depois corporal, por exemplo. Infelizmente, a gente tem visto muitos colegas arriscando, né? Fazendo procedimentos que, inclusive, estão sendo discutidos dentro do CRO e tudo mais, do Conselho Federal de Odontologia, mas que ainda não estão normatizados, né? Mas, por exemplo, na questão do pós-imediato. Às vezes, aquele pós-imediato não pode estar mascarado por um edema, por uma coisa assim, e você está dando uma expectativa irreal para o paciente, você não acha isso? Ou você não considera que pode fazer o pós-imediato, não seria aconselhável também, de repente, fazer o pós depois de uma semana, um mês, etc., para ver isso? Porque muitas queixas de paciente é essa, né? Verdade, muito real. Ali o pós-imediato incorre em edema, né? Muitas vezes um resultado que Lábio, não é tão principalmente, fiel. dá muito, né? Resultado irreal, né? No final, no pós-imediato. É Que incha muito. verdade. É importante que o profissional ele faça essa descrição. Pós-imediato é pós-imediato, incorre em edema, então ali as expectativas já estão mais moduladas. Tá. E aí, se o profissional ele vai postar 15 dias, pós 15 dias, pós 30 dias, e esse acompanhamento de longo prazo ele é muito valioso. E até mesmo para não te incorrer em uma situação de desestabilização ali com o teu paciente, né? A gente não pode mostrar aquilo que a gente não consegue entregar. Então, às vezes, um profissional que está começando, ele fica ali com a tentação de postar um resultado que não é dele, que foi feito pelo professor, por exemplo. E se o paciente vem até o teu consultório e quer aquele padrão de entrega? Nós precisamos ser honestos. Onde que está ali a nossa expertise? Onde que está a nossa curva para entregar aquilo que o paciente deseja? Claro, contar com profissionais ali em contato para que muitas vezes intervenha um procedimento que você ainda não tem todo esse domínio. Então, essa multidisciplinaridade te leva a caminhos mais fiéis, assim, com o paciente. Que inclusive, já passamos por isso em perfil de outros profissionais, né? Diversas vezes, né? Ver resultados nossos. Ou seja, o profissional vende um resultado que não é dele. E o paciente muitas vezes compra um resultado que nem aquele profissional consegue entregar. Isso é uma coisa muito séria. É verdade isso. Diversas vezes. Aí infelizmente, a gente já caiu numa página, É uma né? total falta de profissionalismo. E foram diversas vezes. Que loucura isso, gente. Quer dizer, posta resultado de outro colega como se fosse dele. Por isso que tem que botar a marca d'água. A marca d'água é um bom... porque não tem como, né? Agora, engraçado é o seguinte, quando a gente estabelece um planejamento para um paciente, mesmo que com a nossa expertise, com a nossa curva de aprendizado, a gente não está livre de intercorrências, a gente não está livre de não dar o resultado que o paciente quer. A ultrassonografia ela ajuda bastante a diminuir esse risco de não dar o resultado. Mas, por exemplo, eu já peguei intercorrências de necrose, por exemplo, em que quando avaliei, o colega fez certo. É que, às vezes, mesmo fazendo certo, existem riscos. Exatamente. Porque existe muita variação anatômica na face, né? Perfeito. Eu sempre falo para o paciente, né? Olha, você já foi atropelado? A paciente não. Você atravessa a rua todos os dias, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, espera a sinaleira fechar e atravessa. Nós minimizamos riscos. Sim. Só que aquele ato de atravessar a rua incorre em certos riscos que a gente vai minimizar. Na prática clínica, enquanto cirurgiões dentistas, não é diferente, né? Então, é muito importante que a gente tenha todo o termo, toda essa documentação pré-tratamento com o paciente, esse esclarecimento de riscos e, principalmente, se a gente consegue ter exames complementares que vêm a trazer um diagnóstico mais fiel, um mapeamento ali das nossas artérias, isso traz mais segurança para a nossa prática clínica, sem falar do contato com o paciente. Então, quem trabalha com harmonização orofacial não pode tirar férias e deixar o celular desligado, ou só atender o WhatsApp ali no horário comercial, porque intercorrência não respeita horário comercial. Não mesmo, principalmente necrose, né, doutora? Opa! É uma luta contra o tempo, né? Quem está assistindo e é nosso paciente, aluno, sabe, a gente tem um canal 24 horas. Paciente sentiu uma dor na madrugada, tem um canal 24 horas para falar com a gente. Olha só, isso é novidade. Conta pra gente, como é que funciona isso? WhatsApp.
Ele vai ter alguém que vai atender. Olha sempre só. alguém vai Isso é um responder. diferencial maravilhoso, hein? A nossa realmente- clínica tem esse diferencial, né? A gente tem esse contato com o WhatsApp no máximo a cada 2 horas. Então, já tem uma equipe ali que fica atenta ao WhatsApp. Que Exatamente. bacana, que- Porque é algo importante para a gente também. Se o paciente relata, né? Tudo é... O bom profissional, como falou, uma intercorrência qualquer profissional pode ter. Sim. O bom profissional é o que vai resolver a É o intercorrência. que sabe conduzir, né? Porque quando está tudo certo, todo mundo é bom. Mas na hora que precisa, você saber que aquele profissional ali, ele é capacitado para resolver. Isso é o mais importante. E disponível também, né? Exatamente. Disponível e- e capacitado. Em relação à empresa também, que a gente opta por fazer compra de injetáveis, essa é uma corresponsabilidade. Porque nós somos injetores, quando a gente segue a normativa de bula, o nosso braço na seringa está ali junto com a empresa, que vai lhe dar aquela indicação do injetável. Sim. E falando da Allergan, a gente tem um portal de tecnovigilância pro profissional da saúde, que é 24 horas também. Que maravilha. Tem 0800, tem um e-mail. Então, qualquer evento adverso, ele deve ser notificado o mais brevemente possível. E a empresa, ela traz todo esse respaldo para o profissional da saúde que fez o uso ali do seu injetável. Maravilha. Agora, tem que fazer a compra direto com a empresa. Sim. O que a gente vê hoje é um risco muito grande ao comprar de revendedores. Ah, entendi. Principalmente o aluno que está começando. Às vezes ele tem um caso ali que precisa de uma entrega rápida e os revendedores, eles não têm ali uma validação formal com a empresa. Então, a logística pode estar comprometida, uma toxina que falha no seu armazenamento, ela pode incorrer num resultado ruim ao paciente, também numa contaminação. Infelizmente, no Brasil, a gente tem também muitos casos de falsificação de injetáveis. Eu já tive a oportunidade de ter nas mãos um injetável, uma seringa de Juvederm que era falsificada. Então, quando eu abri, uso todos os dias, né? Aquilo ali é do meu conhecimento. E aí, abri a seringa e percebi na hora que era falsificada. Não tinha o selo da Anvisa e provavelmente veio do Paraguai ou de algum outro país aí. Caramba, quer dizer que ainda existe a falsificação de produtos. Exatamente, estava no consultório de uma outra profissional e aí quando eu Caramba. abri, não era Juvederm, era um produto falsificado. E mal impresso, né? Mal A impresso. logo mal impressa com borragem. Mas comprando de fornecedor independente. Entendi. Então, esse é um risco que o paciente não sabe que está correndo também. O paciente não sabe exatamente de onde que vem o produto. Sabe qual é o produto que usa? É a Allergan? É qualquer outra marca? Sim. Mas quem é que te entregou o produto? Então, é muito importante que o paciente saiba com quem ele está. E frente a uma Tratando. intercorrência também, né? Exatamente. Porque se você fez uma compra com um revendedor, a empresa ela já não tem uma responsabilidade direta, porque ela não consegue ter esse controle do armazenamento, da logística. Entendi. Então, o profissional tem que ter uma nota de compra nominal com a empresa do injetável. Entendi. Isso falando de qualquer uma empresa. Essa compra com revendedores te deixa completamente à margem de um acolhimento ali, de um entendimento, se você tiver uma intercorrência. Tem até um fornecedor, né, que diversas pessoas já relataram, que ele pergunta em qual caixinha você quer que eu entregue a toxina botulínica. É É uma terrível toxina isso. botulínica chinesa, mas você quer que entregue como Dispor, como Allergan? É uma falsificação, não tem registro da Anvisa. Profissionalizou-se a falsificação. Vai dar Infelizmente, resultado. né? O Brasil... Exatamente, vai dar resultado no paciente, mas ninguém sabe exatamente o Pois que é é. aquilo que está sendo Meu Deus. injetado. Coisa, não? E assim, a gente fica pensando, será que esse profissional, ele desconhece um pouco do histórico da toxina, né? Que é um medicamento, o que difere o medicamento do veneno é a dose. Exatamente. Paracelsus. Disse isso. Isso mesmo. Exatamente. E assim, dizimou boa parte da população da Europa por conta do botulismo e, claro, com avanços dos estudos científicos da doutora Carruthers, a gente tem uma empregabilidade com a dose correta,
com toda uma segurança ali para o uso estético funcional, mas é um medicamento que tem seus riscos. E a gente não sabe até que ponto esse profissional desconhece, né, a droga ali que está utilizando para poder assinar essa injeção de um material falsificado. É muito complexo. Tudo visando um lucro, né? Sempre. Tentar ter valores competitivos. A gente consegue valores muito competitivos porque a gente vende em quantidade, a gente compra em quantidade, então a gente consegue. Só que muita gente já quer entrar no mercado tendo, né, o custo mais baixo do produto e usando de forma antiética. Pegar um atalho, né? Até criminosa, né? Vai muito além criminosa, do antiético. isso é crime, lógico, isso é falsificação de produto. Avança até, né, as barreiras éticas. Chega a ser estelionato, se não me engano. Exatamente. Como que a Allergan entrega, como é que é a logística da Allergan no Brasil? Vamos supor, um profissional que mora lá no Nordeste, alguma cidade mais longe, mais para o interior, como é que ele consegue chegar na Allergan? Em São Paulo, eu te asseguro que em 24 horas vai estar no teu consultório. Se então faz o manhã, pedido. No mesmo dia chega. Até 24 horas, mas antes disso eles entregam. No Brasil, os esforços estão envolvidos em entregar em até 72 horas. Tá. Hoje a gente já tem uma capilaridade maior, tanto do time comercial quanto do time científico em muitos estados do Brasil. E é bem interessante que muitas vezes você não vai ter ali a entrega no mesmo dia, mas você vai ter uma entrega de uma toxina que foi acondicionada da maneira correta, que não se submeteu à variação de temperatura, porque, assim, até pouco tempo a gente teve aí uma crise energética em São Paulo, né? Sim. No meu prédio eu passei 4 dias sem energia. Se eu falasse isso lá no Nordeste, o pessoal ia falar, gente, é aqui que todo mundo fala que falta tudo, mas foi em São Paulo, no centro, que a gente ficou 4 dias sem energia elétrica. Sim. Aí você pensa a respeito, né? Acha mesmo que um vendedor ali que tem um estoque, né, de 300 mil em toxina, teve uma falha ali de temperatura, ele não tem uma formalização enquanto responsabilidade ali na logística e muitas vezes te revende uma toxina que não foi acondicionada, que sofreu variação. Já compromete a qualidade. Ele vai descartar? Você sabe que em São Paulo, na periferia de São Paulo, acontece isso, viu? Essa variação. Não, de ficar vários dias sem energia. Luz, é bem diferente. Bom, vamos projetar para o futuro agora. Né? Como é que vocês enxergam o futuro da harmonização orofacial? Dentro da experiência de vocês, enquanto speaker, enquanto profissional que pratica, que atende os pacientes. Como é que você vê o futuro? Para onde nós vamos caminhar? Acredito que a gente vai avançar muito em tecnologia, que envolve diagnóstico, que é a tua praia. 2025 é o ano da ultrassom. A gente vai avançar também em terapias combinadas, né? Acredito sempre aí unindo a tecnologia aos nossos injetáveis. Nossa prática clínica de sucesso já envolve várias ferramentas. E eu acho que esse é o caminho para o presente e para o futuro, sempre devolvendo o que é fisiológico, o que a anatomia humana nos direciona. Porque quando você surfa ali nas modinhas, né? Fox Eyes, aí depois vem a outra moda da mandíbula muito marcada, você incorre nessa sazonalidade. O profissional que entrega saúde, que vai gerenciar com equilíbrio um processo de envelhecimento que é progressivo, ele não surfa nessas ondas. Ele tem ali sua agenda estável, sempre com atualidades, a gente vai estudar. E quanto mais pacientes passam por nós, mais respostas a gente tem e mais perguntas também. Então, um bom profissional, ele é questionador. Eu consegui chegar até aqui, para onde eu posso avançar? E esse questionamento, esse futuro na nossa projeção aí, é o que leva, né, o crescimento, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento científico. Nunca está pronto. Exatamente. Eu vejo muito máquina. Realmente, né? A gente vê que hoje em dia se investe cada vez mais em máquina e eu percebo os pacientes cada vez mais pedindo máquina. Mas eu concordo que tudo que for feito tem que ser feito com muita cautela, muito estudo, e com uma certa, vamos dizer, uma certa calma, né? Porque se a gente, né, aderir a tudo que surge no mercado, porque muitas coisas desaparecem da mesma maneira que surge, né? Então a gente tem que
Existe um assédio Tem que ir com muito calma. grande, né, em relação a esses tratamentos estéticos para a face. E a mídia é muito do tudo ou nada. Então, até ontem eram 20 seringas em uma sessão, agora é 0 preenchimento. Eu não acredito muito nessas extremidades. Eu acredito que só o injetável ele vai te devolver volume, e o volume é o grande diferencial do profissional que trabalha com face. Antigamente a gente tinha ali a cirurgia de lifting que reposiciona tecidos, mas não devolve volume. Então a naturalidade, ela incorre nessa projeção estratégica, mas com muita parcimônia, para incorrer no que a anatomia humana nos percorre, nos direciona ali. Então, sem excessos, enxergando o nosso paciente em função, devolvendo o que vem de encontro ali, as reposições que o tempo vai modificando, né? Nós sabemos que existem modificações fisiológicas previsíveis, o cirurgião dentista, ele está muito acostumado a fazer esse diagnóstico, então a gente já espera perda óssea, ela existe, ela incorre na nossa caminhar de vida, isso é previsível, nós vamos tendo uma reabsorção antero-posterior da maxila, superior-inferior da mandíbula, isso interfere em feixes de ligamentos, posição muscular, então incorre ali na distrofia muscular, lipodistrofia, um padrão de hipertrofia em coxins móveis, uma atrofia em face fixa pós-ligamentar, tudo isso vem como base anatômica para a nossa prática clínica. Quando a gente se debruça sobre essa base que não muda, enquanto a gente nasce e morre e existem bases anatômicas ali, o nosso direcionamento em gerenciar esse processo, ele é muito mais assertivo. Doutora Juliana, foi um prazer imenso tê-la aqui comigo. A gente podia falar a tarde inteira a tarde aqui, inteira, né? Mas você já está convidada para o próximo, viu? Não vai ser o primeiro, vai ser o primeiro de muitos, que eu vou com certeza trazer, porque a gente tem que setorizar os assuntos para abordar todo esse conhecimento maravilhoso que você tem. Até Parabéns. eu aprendo aqui do lado dela também. Todos nós dois aqui estamos babando aqui, olhando, vendo ela. Algo a complementar. Eu aprendo todos os dias com esse homem, gente, que eu tenho a grande alegria de ser meu sócio muito além da vida, né? Dos nossos propósitos profissionais. Casamento é uma sociedade. Que coisa não linda. é verdade? Opa, o casamento certeza. sempre é uma sociedade. Às vezes a gente não trabalha com o nosso sócio, né? Mas o casamento sempre é uma sociedade. E muito obrigado por nos ceder esse espaço incrível, me surpreendi. Um espaço realmente muito profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço de verdade. Já está feito o convite para um próximo, tá? Em breve. E muito sucesso para vocês, sucesso. Né, para a profissão de vocês, para o trabalho de vocês. Eu sei que você, doutora, faz um trabalho maravilhoso, exime, dentro de muita ética. Foi por isso que eu te convidei para vir nesse podcast. Muito obrigada, Wagner, não só pelo convite, mas por toda a tua contribuição com a odontologia. Esse espaço aqui, intitulado Ética na Estética, é o que a gente precisa multiplicar enquanto profissionais que elevam, de fato, a nossa odontologia. Eu ouvi uma frase na posse lá no CROSP, né, do nosso atual presidente, Kairala, e ele falou, a gente não deve se perguntar o que é que a odontologia fará por mim, mas sim o que eu farei pela odontologia. E é isso que você faz, você eleva a nossa odontologia, a nossa especialidade. Parabéns. Muito obrigado. Eu sou Wagner Gabriel, apresentei o podcast Ética na Estética. Espero você no nosso próximo episódio. Até lá.